No capítulo anterior, os policiais começavam a encurralar a boutique Iko Iko, encontrando lá dentro um homem chamado Dr. Roberts, médico particular de Meryl Meikyu, que foi chamado para lá e então puxado pelo Demate Kudasai para a sala verdadeira, onde a anterior era na verdade uma falsificação criada pelo stand, e ele estava lá para costurar os dedos de todos que foram estourados por Ningbo. Enquanto dentro do porão, os Specs Groove de Luluzinha continuavam a destruir Laen por dentro, que atirava que nem uma louca na garota, mas antes que pudesse matar ela, o stand a finaliza, caindo morta e assim a menina conseguindo roubar seu celular e ligar direto para Howler, que dentro de seu iate via aquele completo caos acontecendo, vários agentes mortos, um falso Yokohama tomando um tiro, um stand deslizando pelo convés e aqueles dois que ele pensava serem funcionários do banco em uma chuva bizarra em direção à piscina. Ele não poderia confiar em ninguém, nem mesmo na suposta Laen que ligava para ele. E agora, um mês depois, chegou o capítulo 31, finalmente finalizando esse arco da embarcação. Dessa vez com um confronto final com Kei West, um flashback sobre o passado de Jojo, simplesmente uma das lutas mais criativas que eu já vi em Jojo, e agora chegando ao fim do confronto com Aka Howler, um dos capítulos mais incríveis até o momento. Mas antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também me segue nas redes sociais que eu deixo aqui na descrição, e se quiser papear sobre Jojo ou outras coisas, é só entrar no servidor de Discord aqui do canal que você vai ser muito bem-vindo lá. Agora, sem mais enrolações, fiquem com o capítulo desse mês. O capítulo começa com os irmãos parecendo ter perdido o stand de vista na piscina. Então é revelado mais sobre Jojo Joestar, alguém que fala pouco, que não costuma demonstrar emoções no dia a dia. Ele nunca foi tímido ou ruim com as pessoas, olhando além delas como se não se importasse, até mesmo quando seu pai parou de voltar para casa. Quando sua mãe chorava, ele só sentava ao seu lado em silêncio. Quando ele decidia que faria algo, ele caminha silenciosamente em direção ao seu objetivo, mesmo com as complexidades de alcançar o que deseja. Aka Howler continuava a pensar sobre o stand escondido a bordo em seu navio, mas enquanto ele raciocinava, ele vê Kei West com a cara toda machucada subindo as escadas. Seu stand continuava em direção ao ralo no fundo da piscina, mas mesmo que Howler estivesse olhando para os irmãos ou indo em sua direção, Jojo tinha um plano em mente. Ele dizia para Dragona se certificar de segurar a pedra de lava quando ela subisse. Afinal, quem tivesse com ela teria o destino e 50 bilhões de dólares a seu favor. Então, ele usa seu November Rain em cima das bolinhas que ficavam flutuando na piscina, forçando as gotas para mandá-la pro fundo da piscina, entupindo o ralo e impedindo a passagem do stand de Kei West. Mas era óbvio que entre as bolinhas tinham fendas, então no momento em que West and Girl entrava naquelas lacunas, as gotas presas naquelas bolas afundavam em seu corpo, começando a perfurar ele e assim soltando a lava em direção ao topo, com a Dragona conseguindo pegar ela a tempo. Agora eles só precisavam pegar o Charmman e fugir daquele navio. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Kei West aparecia ensanguentada atrás de seu irmão. De repente, ela havia parado de receber as mensagens de Laen Shabeng. Até o momento, ela recebia as mensagens maravilhosas e carinhosas que ela sempre mandava, mas aquilo simplesmente parou, justo após eles entrarem no esconderijo deles. Ela pergunta o que eles fizeram com sua Laen, como eles ousavam. Então, ela puta quebra o celular com um golpe na cabeça do Jojo, derrubando ele na piscina e caindo bem em cima de seu stand, segurando ele no fundo. Eles descobriram quem era a usuária daquele stand, mas Howler também descobria quem estava com a pedra de lava. Além de Dragona, também se pega por West and Girl ao se aproximar da piscina, também sendo enrolada por aquele corpo e puxada direto pro fundo. Howler perguntava o que Kei West fazia ali, vendo que ela era uma traidora, mas ela simplesmente não liga, ela só queria pegar a lava pra si. O stand apertava o corpo deles cada vez mais, ao ponto do Jojo perder um dente. Kei West pergunta que tipo de fenda obscura na sociedade eles encontraram para conseguir entrar naquele navio. Eles eram um bando de perdedores naquele país de merda. Perguntando novamente como ousavam atrair Laen Shabeng para uma armadilha, como ousavam fazer aquilo com sua Laen, olhando com desprezo para eles. Se foram eles que saíram das fendas na sociedade, então eles deveriam ser esmagados de volta para dentro delas. Mas quando tudo parecia perdido, Jojo consegue empurrar uma grande bola para dentro da piscina, com Dragona colocando sua mão com a pedra logo acima e flutuando para a superfície. Assim, ele conseguia perfurar parte daquele stand com as gotas, fazendo ela soltar a pedra, com Dragona usando seus Smooth Operators para abrir a bola e então enfiar o corpo daquele stand lá dentro, fechando novamente e se livrando daquele ataque. Agora segurando ele preso com Kei West em suas mãos. Ela bate ele com força na escada da piscina, esmagando parte da usuária. Mas para ela, agora que suas identidades estavam reveladas, eles não iriam sair daquele navio vivos. Mas se eles não sairiam de lá com vida, ela também não iria. Assim, Dragona termina de matar Kei West batendo com seu stand novamente na escada, quebrando seu pescoço. Os dois irmãos então voltavam para Howler, vendo agora a farsa que eles eram. Ele então pede para mostrarem aquilo que estavam em mãos.
logo com Jojo revelando ser a verdadeira pedra de lava. Mas aquela pedra era a vida de Howler. Seus olhos tinham a intenção de um assassino. Ele agora sabia de todo o seu plano. Eles levaram aquela lava ao seu iate para roubar seus 50 bilhões de dólares em troca de algumas terras que o banco possuía. Mas Jojo, sem se importar muito, diz logo de cara que era isso mesmo. Mas Howler simplesmente pede para eles entregarem aquela pedra, que obviamente se recusam. Então, vendo a situação, ele começa a ameaçar eles. Como Kanye West já tinha dito, eles não iriam sair daquele navio com vida. Mas aquilo não era tudo, ele iria caçar seus amigos e familiares até o fim do mundo, até eles desaparecerem sem deixar rastros. Mas Jojo então segurava a mão de Dragona que parecia tensa, mostrando aquela pedra de lava que Howler tanto queria. Ele não sabia quando aconteceu, mas sabia que aquilo veio das profundezas do subsolo, ligado aos movimentos de dinheiro no mundo todo, ejetado de um vulcão a fim de mudar esse sistema. Aquele Yokohama era uma falsificação, mas a maleta com os documentos para troca de terreno eram reais. Quando Howler assinasse aqueles documentos, seria por vontade própria. Ele começa a dizer como se jamais fosse assinar aquilo, algo que o faria abrir mão de suas terras, passadas de geração em geração. Mas para Jojo, enquanto ele segurasse a lava, seus 50 bilhões de dólares iriam para eles de um jeito ou de outro. Tudo aquilo que Howler dizia sobre ser impossível saírem do navio ou que iriam caçar seus amigos e familiares não se aplicavam a eles, mas sim ao próprio Howler. Então, a partir daí, o capítulo termina. Simplesmente foi um capítulo sensacional. Cara, eu não tenho como descrever como a Kanye West foi uma vilã que me marcou. Eu consigo dizer que ela facilmente vai pegar pódio entre meus vilões secundários favoritos. Eu amei tanto essa personalidade mais reservada dela, sem demonstrar tanto sentimento durante a história. Mas agora pro final, ela fica a puta da vida ao ponto dela mesma ir pra cima do Jojo. Tudo isso motivada pela raiva do que poderia ter feito com a sua Laen. E ênfase em sua Laen. Ela realmente amava muito ela, pelo visto. Fico triste que o Araki não mostrou muitas cenas delas juntas presencialmente. Elas teriam tido mais cenas de casais muito iradas. Eu confesso que acabei ficando com um pouco de medo delas terem aquela relação meio seco e chocolata. Não que eu esteja falando que eles eram um casal, mas eu digo que um lado fingia gostar, mas não, elas realmente se amavam muito. Eu achei tão fofo ela dizendo sobre as mensagens maravilhosas que ela sempre mandava, mesmo que pra gente a Laen parecesse bem exagerada. Agora eu me sinto ainda mais orgulhoso de, no Dia dos Namorados, ter comissionado um chibi delas com o Mano. Outra coisa que eu achei muito foda nela é como ela faz muitas analogias a fendas, ou lacunas se preferir. Ela fala muito de como Jojo e a Dragona saíram de fendas obscuras, como eles e seus amigos eram só fendas na sociedade que deveriam ser esmagados. E esse pensamento dela é uma parada que faz total sentido com o stand, que funciona entrando em lacunas e espaços muito pequenos. Sinceramente, a Kanye West vai deixar saudades pra mim. Por mim, ela fugia com a pedra de lava e virava a vilã principal da história. Eu cheguei até a fazer uma promessa de quando ela morresse eu tatuaria o símbolo dela. Talvez só ano que vem porque eu preciso de dinheiro. Mas espero que venham mais vilões como ela. Por mim eu até faço um vídeo ainda só sobre ela. Mas adeus Kanye West e seu pirocão. Você foi a melhor vilã pra mim. Ok, agora chega de falar da Kanye West, senão eu vou chorar. Uma parada que finalmente foi desenvolvida é a suposta psicopatia do Jojo. Eu ainda acho aquela introdução do Jojo bem ruinzinha. Parecia só uma maneira de justificar ele ser bem neutro. Ele logicamente tem sinais de um psicopata, mas coisas como ele ter evitado matar todos dentro do ônibus só porque tinha alguns passarinhos lá dentro, mostra que ele é alguém que tem empatia. Mas por sorte, esse capítulo conseguiu desenvolver melhor sua condição, mostrando que mesmo sendo alguém bem sem emoções e frio, ele ainda se preocupava de certa forma com a sua mãe, se sentando em silêncio ao seu lado enquanto ela chorava, basicamente agindo que nem um gato. Isso também serviu para reforçar bem a narrativa da Dragona como uma espécie de bússola moral para ele, que impede ele de ser tão impulsivo em suas ações, como com ela tentando impedir ele de revelar tudo. Mas aí não tinha muito o que fazer, ele estava em seu momento de farmação de aura. E por último, o Howler, né? Tem que falar desse cão que late no morde. Sinceramente, foi da hora ele ter mostrado a Dark Determination? Sim, quer dizer, ele tá disposto a fazer de tudo pela lava, mas ele só ficou na ameaça, falando que iria mandar capanga pra caçar eles e tudo mais. Lógico que isso pode ser uma abertura pra ele ficar putaço e mostrar seu stand no capítulo seguinte, mas sendo bem sincero, eu acho que essa Dark Determination teria tido mais peso se tivesse aparecido na Kanye West, logo após ela ter quebrado o celular na cabeça do Jojo. Ia combinar demais com a raiva que ela sentia pelo que supostamente fizeram com sua Laen. Mas como foi o Howler que mostrou isso, daí agora é esperar pra ver o que ele vai fazer, e eu espero que ele faça bastante coisa, porque ele tem que mostrar, né? Mas então, esse foi o capítulo e minha review desse mês. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Falou e até o próximo vídeo. Amo vocês!